E aí, 601, tudo beleza? Então vamos ver agora o sentido da audição. E qual o órgão do sentido da audição? É a orelha, tá, gente? A orelha é dividida em três partes: externa, média e interna. Não é ouvido, é orelha. E como que a gente consegue escutar, ouvir? Bom, os sons, na verdade, se propagam na forma de ondas sonoras, tá? E que vão apresentar frequências, tá? Algumas espécies têm percepções diferentes da frequência do som. Por exemplo, o cachorro tem um ouvido, uma orelha muito mais apurada que a nossa, porque ele consegue perceber frequências que a gente não percebe, tá? Aí a gente aqui tem um desenho da orelha, né, por dentro. Eu vou explicar isso aqui com um esquema 3D. Bom, aqui a gente tem a orelha externa. O nome dessa estrutura aqui, ó, que a gente vê, parece cheio de dobra, se chama, gente, pavilhão auditivo, que vai direcionar as ondas sonoras aqui para dentro da orelha, chamado desse canal aqui, ó, de, ó, meato acústico. Tá vendo esse canal aqui, ó, meato acústico? Tá? E a onda sonora, gente, ela provoca vibrações. Então a onda sonora entrou aqui e vai chegar aqui na orelha média. Na orelha média, a primeira coisa que vai estar aqui, ó, onde eu estou passando a mãozinha, vai me vibrar uma membrana chamada membrana timpânica ou tímpano, tá? Ela vai vibrar com a passagem do som e essa vibração vai ser repassada para três ossículos, ou seja, três ossinhos muito pequenininhos, tá? Que aqui a gente tem, ó, martelo, a bigorna e o estribo. Então a vibração do som vai entrar aqui pelo meato acústico, vai vibrar o tímpano, vai vibrar esses ossinhos. E essa vibração vai chegar até aqui a parte da orelha interna, tá bom? A orelha interna, ela é formada por canais semicirculares, aqui tá vendo, a gente tem uns canaizinhos aqui, e pela cóclea ou caracol. Esses canais estão diretamente relacionados ao equilíbrio, tá? Eles são preenchidos por um líquidozinho e uns cílios, que aí quando a vibração chegar dos ossinhos aqui, vai vibrar esses líquidos, esses cílios que vão se movimentar e aí vão informar o cérebro, ó, tá em movimento. Se a pessoa estiver parada, os líquidos vão estar parados, os cílios não vão se movimentar e o cérebro vai interpretar como repouso, tá bom? Além disso, a gente tem aqui a cóclea, esse caracolzinho aqui, né? Que ela é preenchida por um líquido, tá bom? E ela tem também pequenos cíliozinhos que captam vibrações do som. E essas vibrações vão ser passadas por impulsos nervosos por meio do nervo auditivo aqui, ó. A vibração vai ser passada aqui por impulsos nervosos ao nervo auditivo, tá bom? Vocês estão vendo que tem um canalzinho aqui, ó, que tá saindo? O nome desse canal, gente, é tuba auditiva. E ele vai se comunicar com uma estrutura lá do sistema digestório, que é a faringe. Isso mesmo, isso aqui, gente, é para manter a pressão de ar constante, tanto do meio interno, né, dentro do organismo, quanto do meio externo. Então, aqui, ó, tá tudo que eu falei para vocês, tá bom? Ó, membrana timpânica, aqui, ó, os ossinhos, martelo, a bigorna, o tímpano, os canais semicirculares, a cóclea, o nervo auditivo e aqui vem falando da tuba auditiva, tá? Aquilo que eu expliquei para vocês. Algumas pessoas podem acabar desenvolvendo problemas na audição, ainda mais quando a gente, conforme vai envelhecendo, a gente vai reduzindo gradualmente o funcionamento. Além disso, dependendo do hábito, a gente pode acelerar e desenvolver problemas da audição que a gente não deveria, tá? A intensidade do som, o volume, é medida em decibéis, tá bom? Se a gente ficar exposto continuamente a ruídos superiores a 50 decibéis, isso pode causar danos ao sistema auditivo. Então, por exemplo, 0 decibéis, respiração. 10, né, um sussurro, folhas ao vento. 20, moderado, uma conversa normal, uma videoaula. Aí, ó, alto, trânsito pesado, 80 decibéis, já entra secador de cabelo, mais ainda, helicóptero, tanto é que o helicóptero tá lá em cima, lá no céu, a gente consegue ouvir ele aqui embaixo. Trompa, sirene, fogos de artifício são muito altos. E aí chega aqui o 140, que é o limite suportável pra gente. Se a gente se expor prolongadamente a ruídos, como por exemplo ficar o tempo todo no fone de ouvido com o áudio muito alto, isso pode causar perda parcial ou total auditiva, tá bom? Além de outros problemas como dor de ouvido, né? Enfim. Aí aqui, ó, a gente tem, ó,
dois tipos de problemas auditivos, tá? A gente pode ter a perda auditiva por algum problema na orelha média, aquela parte do meio, né? Onde estão aqueles ossinhos, onde está o tímpano, né? Então, como é mais a questão de amplificar o som, uma pessoa que teve uma perda auditiva, uma perda na audição nessa parte, ela pode usar um aparelho auditivo aqui, ó, para conseguir captar o som e amplificar. Porém, existem perdas auditivas que as pessoas têm na orelha interna, ou seja, a pessoa não consegue captar os sons na cóclea, né? Então, os sensores, que não tem como os sensores enviar nenhuma informação sonora ao cérebro. O tratamento é mais complexo, já envolve cirurgia, como um implante coclear, né? Que tem que fazer um furozinho aqui no crânio para poder a vibração ser transmitida lá para o cérebro, tá? A perda auditiva pode acontecer num acidente muito grave, vamos supor, ou às vezes a pessoa já nasceu assim, entendeu? Como, por exemplo, os surdos. Os surdos, eles já têm aquela perda auditiva, que já nasceram sem. E a gente tem o quê? Por falar em acessibilidade, como a gente tornar o mundo mais acessível a pessoas com algum tipo de deficiência, algum tipo de perda de um sentido, a gente tem a Libras, tá? A Libras é a língua brasileira de sinais. Tem Libras nos Estados Unidos, tem, gente, só que o nome não é Libras, são outras línguas de sinais, tá? Não é linguagem, não, tá? É língua, tá? É um idioma utilizado pelos surdos, tá? E é muito importante a gente aprender, a gente estava aprendendo, né, na aula presencial, é que a gente tem um alfabeto em Libras, tá? Lembrando que a Libras é a língua de sinais brasileira. Existe a SL, que é a americana, também existe a francesa, enfim. E isso é muito importante para a gente compreender as pessoas. A Libra, gente, não é só o alfabeto, tem sinais, também envolve expressões visuais, movimento das mãos, tudo bom? Vamos agora exercitar. Valeu!